Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Então vamos iniciar o nosso quarto bimestre vendo um assunto muito importante que é a parte de capacitores, tá? Então o que é um capacitor, né, ou condensador? Então são dispositivos feitos para armazenar energia elétrica, tá? E aonde você encontra isso? Então, se você pegar quem gosta de mexer com computadores, por exemplo, pega uma placa de computador, vai ver esses equipamentos aqui, ó, esses dispositivos aqui. Esses dispositivos de N formas diferentes, então posso ter um capacitor cilíndrico, posso ter um capacitor esférico, posso ter um capacitor plano. Então, de várias formas diferentes são os capacitores. Normalmente, esses capacitores existem em dispositivos elétricos, tá? Eles funcionam para armazenar energia elétrica. Mas se perguntam, por que eu quero armazenar energia elétrica? Normalmente você vai precisar liberar essa energia muito rapidamente. Então o capacitor vai fazer isso. Ele vai armazenar a energia elétrica e quando o instrumento precisar, quando o equipamento elétrico precisar, ele já libera essa energia em um curto intervalo de tempo. Um exemplo, uma máquina fotográfica. Né? Uma máquina fotográfica, quando você usa o flash, essa energia está armazenada no capacitor. Quando você usa o flash, você observa que tem essa luz sendo liberada. Né? Então, essa energia que estava no capacitor vai ser liberada naquele intervalo de tempo muito pequeno. Então, para que o flash funcione, eu preciso de um capacitor. O teu celular que tem flash tem um capacitor lá armazenado. Tá? Então, como que eu vou identificar um capacitor? Né? Então, nós vamos chegar e vamos montar, daqui a pouco, nós vamos montar um circuito elétrico e eu preciso identificar isso no capacitor. Então, observe aqui que eu tenho um capacitor de placas paralelas. Então, vou ligar esse capacitor em uma pilha, uma bateria, em uma tomada, porque essa pilha tem uma diferença de potencial. Então esse capacitor aqui ele vai ser carregado. Nós já vimos anteriormente que esse carregamento pode ser positivo e negativo. Então tem uma placa vai ficar carregado com bastante carga negativa, os elétrons, e a outra parte, não é que a outra parte fica carregada com carga positiva, não é que a outra parte fica carregada com próton, a outra parte fica com falta de elétrons, tá? Então eu tenho aqui bastante elétrons, representado por esse menos aqui, e com falta de elétrons, representado por esse mais aqui. A gente, de maneira simples, de maneira bem simples, a gente vai falar que está carregado negativamente e positivamente. Então aqui tem um capacitor, ele está sendo carregado. Então uma parte, uma placa tem bastante elétrons e a outra parte tem poucos elétrons. Então aqui é um exemplo de um capacitor sendo carregado. Ó. Elétrons aqui sendo transferidos para uma parte. E como que eu vou identificar isso no circuito? Eu vou identificar assim, ó. Essa vai ser a representação a partir de hoje do capacitor. Sempre quando vocês observarem um circuito elétrico duas barrinhas paralelas de mesmo tamanho, significa que isso é um capacitor, hein? Presta atenção. Então, a partir de agora, eu vou precisar desenhar esse capacitor. Como que eu vou desenhar? Vou fazer esse desenho aqui? Não tem como. Então, vou fazer essa maneira aqui, uma maneira bem simples para eu identificar um capacitor. E observe que daqui a pouco nós vamos representar vários equipamentos, vários instrumentos elétricos. Então é importante que você defina, aprenda isso. Então o capacitor vai ser representado por duas barrinhas paralelas do mesmo tamanho. Você perguntar, professor, mas aqui é um capacitor paralelo, de placas paralelas. Você falou que tem capacitor cilíndrico, esférico, de várias formas. Todos os capacitores no meu circuito vai ter a mesma representação? Sim. Mesmo o capacitor sendo um capacitor esférico, cilíndrico, como eu mostrei aqui anteriormente, e eu vou representar no meu circuito elétrico da mesma forma, assim. Essa representação assim. Então, sempre quando você observar essa representação, sempre quando você identificar esse desenho, significa que ali é um capacitor. Tá? Bom, e como que eu vou calcular essa energia armazenada em um capacitor? É o que nós chamamos da capacidade do capacitor. Qual é a capacidade desse capacitor? Né? Ou seja, essa capacidade a gente também chama de capacitância. Então eu posso falar qual é a capacidade do capacitor
ou qual é a capacitância. Eu uso mais o termo capacitância. Então, qual é a capacitância? Mas já sabe que capacitância significa capacidade, o quanto que ele pode ali armazenar, tá? Então, a capacitância representada pela letra C vai ser Q dividido por V. Aí, novamente, o C, esse C aqui de capacitância, é a primeira vez que vocês estão vendo, ok? Que significa o quê? A capacidade do capacitor, capacitância. Mas que é o quê? O que vocês já viram nas aulas anteriores. Que é o que? É a carga elétrica. Então, é a carga elétrica que está aqui. Tá? E V vocês também já viram, é a voltagem. Então, V é a voltagem. Então, para eu determinar a capacitância desse capacitor, eu preciso saber a carga elétrica entre entre o capacitor e a voltagem que está ali, tá? Agora olha só, qual vai ser a unidade da capacitância? A unidade de capacitância vai ser em função das outras unidades. Então, o que a gente já sabe que é o Coulomb e o V a gente sabe que é o volts. Então, a capacitância você pode dar em Coulomb por volts. Mas a gente vai homenagear um cientista e a partir de agora, esse Coulomb por volts, que é a capacitância, nós vamos chamar de Farad. Isso mesmo, representada pela letra F. Tá? Então preste atenção. A unidade de capacitância nós vamos colocar como sendo F maiúsculo, que significa Farad. E um Farad significa o quê? 1 Coulomb por volts. Se você quiser colocar Coulomb por volts, você pode. Mas normalmente a gente vai simplificar as coisas. Então, Coulomb por volts a partir de hoje é Farad. 1 Farad. Tá? E qual vai ser a energia armazenada nesse capacitor? Qualquer tipo de capacitor. A energia armazenada eu posso usar através de um gráfico, Q em função da DDP, da voltagem. Então, a energia armazenada vai ser a carga desse capacitor, a voltagem dividido por 2. Uma vez que eu sei que a capacitância é Q sobre V, eu posso melhorar essa equação. Eu posso escrever essa equação de uma outra forma. Que forma é essa? Essa daqui. Então, a energia, lembrando que isso aqui é energia potencial elétrica, tá? Então, a energia elétrica armazenada no capacitor pode ser dada também por essa equação. A capacitância vezes a DDP ao quadrado dividido por 2. Tá? Eu só peguei aquela outra fórmula e coloquei aqui dentro para achar essa daqui. Então, quando vocês forem calcular a energia armazenada, você pode escolher qual equação usar. Então, alguns exercícios vai ser melhor usar essa primeira aqui e outras essa segunda aqui. Todas as equações são válidas, tá? Essas duas equações são idênticas, mas uma tem em função da quantidade de carga e a outra em função da capacitância. Bom, então agora eu quero calcular a capacidade eletrostática desse capacitor plano. A equação que nós vimos anteriormente, essa daqui, é válida para os capacitores que não são planos, qualquer outro tipo de capacitor que não é plano. Para um capacitor plano, o que eu vou fazer? Eu tenho duas placas paralelas e essas placas têm uma área A. Tá? Então, essa placa tem uma área A e essas duas placas estão separadas por uma distância D. E normalmente, o que eu vou fazer? Existe entre essas duas placas um material dielétrico, tá? Um material dielétrico. Aí você fala assim, professor, por que eu preciso ter entre essas duas placas um material dielétrico? Observe que esse material dielétrico é um material isolante. Sim, olha só, vamos voltar aqui. Se eu não tenho um material isolante aqui, o que vai acontecer? Essas cargas aqui, elas não vão ficar em equilíbrio, então vai ficar atravessando carga o tempo todo. Eu não quero que a carga fique atravessando o tempo todo. Eu quero que essas cargas fiquem em equilíbrio, armazenando uma certa energia potencial elétrica. Tá? Eu não quero que fique uma carga indo de uma placa para a outra placa o tempo todo. Porque se isso acontecer, eu não tenho energia armazenada. Eu não vou ter energia quando precisar usar. Tá? Então, eu preciso, entre essas placas aqui, um material dielétrico, ou seja, um material isolante, que pode ser o vácuo, pode ser o ar, pode ser um papel, óleo, qualquer coisa isolante, tá? É o que nós chamamos de dielétrico. E para calcular essa capacitância desse capacitor de placas paralelas, eu vou usar essa equação aqui. Esse E aqui é uma constante, tá? Constante, então a capacitância vai ser uma certa constante,
vezes a área desse capacitor dividido pela distância entre elas, entre as placas, tá? Então esse Ezinho aqui, ele sempre vai ter o mesmo valor, tá? Esse Ezinho aqui é chamado de permissividade elétrica no vácuo, tá? E a gente vai utilizar só dois meios, tá? Sempre que a gente for calcular essa capacitância desse capacitor de placas paralelas, sempre dois meios, o vácuo e o ar, que a gente vai entender como sendo a mesma constante. Então, se for vácuo, vocês vão usar essa constante aqui, tá? Que é permissividade elétrica. Vai ser 8 vezes 8,85 vezes 10 a menos 12 farads por metro. Então vai ser isso daqui. Se for ar, você vai usar o mesmo valor. Tudo bem? Então é simples. Tem um capacitor de placas paralelas, tem um dielétrico entre essas placas. Vou usar essa equação. Tá? A área dividido pela distância vezes a permissividade elétrica, que é esse valor aqui. Tudo bem? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu quero fazer uma associação de capacitores. Então eu quero calcular a capacitância equivalente. O que é uma capacitância equivalente? Imagine aqui que eu coloque 3 capacitores em série. O que é em série? Observe que é um seguido do outro. Ó. Série é um seguido do outro. Eu só tenho um caminho para ser percorrido aqui por esse elétron. Então, esse elétron está vindo aqui, ele passa nesse capacitor 3, passa no 2, passa no 1. Então, ele tem série, só tem um caminho para ser percorrido. Tá? Então, eu quero calcular o capacitor equivalente, ou seja, a capacitância equivalente. Como que eu vou fazer isso? Observe que a representação, eu estou representando 3 capacitores aqui. Eu quero calcular a capacitância equivalente, ou seja, eu quero substituir só um capacitor que vai ter o mesmo efeito desses 3 aqui. A DDP total é a soma da DDP em cada capacitor. Então, quando eu calculo o capacitor equivalente, esses 3 aqui eles somem e dá origem a um só. Um só que tem o mesmo efeito dos 3, hein? É importante notar. Tá? Então, eu quero um capacitor equivalente que tem o mesmo efeito desses 3 aqui. Bom, então como que eu vou calcular a capacitância equivalente, a capacitância total? Eu vou ter que usar esta fórmula aqui. Sempre quando os capacitores estão em série, a capacitância equivalente vai ser dada por essa equação. 1 dividido pela capacitância equivalente, ou seja, o inverso da capacitância equivalente, vai ser igual à soma do inverso de cada capacitor. Se eu tiver só 3 capacitores, a minha equação para aqui. Se eu tiver só 2 capacitores, a minha equação vai acabar aqui. Isso daqui está falando o quê? Eu vou somar o inverso de cada capacitor que eu tiver. Tudo bem? Então, para eu calcular o capacitor equivalente, o que é o capacitor equivalente? É um capacitor só que vai ter o mesmo efeito de todos os outros capacitores. E como que eu vou fazer isso? Eu tenho que usar esta equação aqui, tá? Tudo bem? Bom, existe outro tipo de associação, que é a associação em paralelo, tá? A associação em paralelo, onde eu tenho mais de um caminho para a carga elétrica percorrer, né? Observe que eu tenho uma carga elétrica aqui, ela está vindo, está vindo. Quando chegar nesse ponto A, ela pode continuar o caminho dela, ou ela pode descer aqui, né? Então aí, aqui tem um nó. Isso aqui a gente chama de nó. Esse nó aqui é o que vai definir essa associação em paralelo. Não está em série, não é nem só um caminho para ser percorrido. Tem 2, tem 3, tem mais de um caminho. Então significa que essa associação é a associação em paralelo. Mas mesmo os capacitores estando em paralelo, eu posso calcular a capacitância equivalente. Então, novamente, eu representei os 2 capacitores e eu quero calcular um só que tem o mesmo efeito. Como que eu vou fazer isso? Bom, a carga total é a soma da carga de cada um capacitor. Então, se a carga total é a soma de cada capacitor, para calcular a capacitância equivalente, basta somar, isso mesmo, fazer uma soma aritmética simples da capacitância de cada capacitor. Então, observe, quando eles estão em paralelo, é muito mais fácil calcular a capacitância equivalente, tá? É só somar a capacitância de cada um. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, façam um exercício e até a próxima aula. Tchau, tchau.